Ele encontrou uma pirâmide submergida no fundo do Oceano Índico, ou seja, entre Taiwan e o Japão. Uma pirâmide muito similar a uma pirâmide maia, da civilização maia. Eu sou Carol Capel, a sua localizadora de pirâmides perdidas favorita, e se prepara porque o que eu vou te contar aqui nesse vídeo hoje tem o potencial poder de reescrever a história da humanidade. Esse vídeo aqui vai ser parte de uma minissérie que nós vamos ter aqui no canal, que vários vídeos subsequentes vão complementar essa primeira história aqui. Então, você fique ligado nas notificações e se o YouTube não te entregar, o que é bem provável que aconteça, é só você voltar aqui no canal, pesquisa meu nome lá na barra de pesquisas Carol Capel, você vai cair aqui dentro do canal e aí você assiste a sériezinha inteira para não perder absolutamente nada. Você deve saber muito bem que apenas pouquíssimas áreas do nosso oceano são mapeadas. Dá facilmente para dizer que o ser humano conhece mais a Lua do que a própria casa, porque a gente não conhece nem metade do fundo dos nossos oceanos. E é exatamente por isso que o oceano é um local extremamente misterioso, porque nós não o conhecemos. Karakiro Arataki, que vivia em Yonaguni-jima em 1986, uma minúscula região da cidade de Taiwan, estava fazendo um mergulho na parte sul da ilha para observar tubarões-martelo. Só que o que ele acabou encontrando no fundo do oceano é muito, mas muito mais interessante do que tubarões-martelo. Ele encontrou uma pirâmide submergida no fundo do Oceano Índico, ou seja, entre Taiwan e o Japão. Mas não foi só isso não. Ele encontrou também indícios de uma civilização inteira que foi submergida, uma civilização perdida. Ele encontrou uma imensa estrutura de pedras com mais de 30 metros de altura, juntamente com uma outra estrutura imensa de pedras que não pareciam ser de ocorrência natural, ou seja, eram estruturas feitas por humanos. E foi então que ele retornou ao local com um time de cientistas e especialistas comandados pelo professor Masaki Kimura, que era geólogo marinho da Universidade de Ryoko. Inicialmente, Masaki Kimura acreditava que essa estrutura ou essas estruturas eram uma formação natural. Mas depois de alguns mergulhos, algumas medições e até recolha de materiais, ele se convenceu que ele estava de frente, ele estava de cara para uma imensa pirâmide no fundo do oceano. Uma pirâmide muito similar a uma pirâmide maia, da civilização maia. Parte ali de uma cidade, de uma civilização que era desconhecida da humanidade. Porque pirâmides maias, nesse formato aí que vocês estão vendo, elas são encontradas geralmente nas regiões mesoamericanas, não no fundo do Oceano Índico. Em mergulhos subsequentes, os geólogos mediram a pirâmide e encontraram que ela possui 45 mil metros quadrados de puro bloco de pedra, esculpidos com muita precisão. Só que não foi apenas uma pirâmide que eles encontraram, não. Mas sim um castelo, 5 templos, uma estrada para a entrada da cidade, um sistema de drenagem complexo, um local para encontros públicos e até um estádio. Ou seja, eles encontraram uma cidade inteira submersa, que tinha pirâmides. Ele também encontrou desenhos, pinturas e escritas nas rochas, escrita essa desconhecida da humanidade. Masaki Kimura estimou que essa estrutura tivesse aproximadamente 10 mil anos de idade. A estrutura data de um tempo que ela poderia estar na superfície. Aí como assim, Carol? Ou seja,
que ela seria de por volta da época da última era do gelo no planeta. Depois do término dessa última era do gelo, os níveis do oceano aumentaram drasticamente, coisa de 120 metros. Então, poderia existir ali na costa, né, uma civilização que construiu suas pirâmides, construiu suas cidades, e de repente, no final da era do gelo, o gelo derreteu, a água subiu e cobriu ali aquela civilização e cobriu para sempre aquele local. Ou seja, o monumento de Yanogunidima, que é esse daí, que foi encontrado no fundo do oceano, ele foi batizado como Yanogunidima Monument. Esse monumento, então, ele seria 5.000 anos mais antigo do que as pirâmides do Egito? Antes de te contar isso, eu preciso dar um pequeno disclaimer aqui no vídeo. A história atual do planeta, aquela que consta nos nossos livros de história, diz que as pirâmides do Egito foram construídas há aproximadamente, no máximo, estourando 6.000 anos atrás. Porém, existem muitas evidências complexas, principalmente as marcas encontradas na base da esfinge e na base da pirâmide, que comprovam que as estruturas ali no Egito não possuem 6.000 anos, mas sim possuem mais de 11.000 anos. Sendo assim, existe uma imensa contradição entre a data dos nossos livros de história e a data real da construção das pirâmides do Egito e de todas as estruturas ali em Giza, na planície, perto do Rio Nilo. Mas, se nós formos considerar aqui a história que está oficial dos nossos livros de história, nós teremos então que a estrutura, a pirâmide do Japão, a pirâmide submersa, ela foi construída 5.000 anos antes da construção das pirâmides do Egito. Mas, se nós levarmos em conta essas evidências novas, ou seja, que as pirâmides do Egito têm na verdade 11.000 anos, nós vamos entender então que tanto as pirâmides do Egito quanto essas pirâmides submersas de Yanogunidima, elas têm a exata mesma idade, que elas foram construídas no exato mesmo período. E sem contar, meu povo, que existem tantas outras pirâmides no mundo que possuem a exata mesma idade, entre 12 e 10.000 anos atrás. Ou seja, quem está correta? A história oficial dos nossos livros de história ou as evidências arqueológicas? Decidam aqui nos comentários. Ou seja, tudo leva a crer, por essa história toda que eu contei e por esse pequeno disclaimer que eu fiz sobre a idade das pirâmides, a história atual versus a história real, que alguém há mais ou menos 11.000 anos atrás gostava muito de pirâmides. E principalmente, que esse alguém não era um alguém em um único lugar do planeta, tipo no berço da civilização na Mesopotâmia, como dizem os nossos livros de história. Mas sim, esse alguém era uma civilização mundial, ou seja, uma galera que ocupava o planeta inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, incluindo os polos mais frios, a Antártica e o Polo Norte, o Ártico. Alguém gostava muito de pirâmides e construiu isso no mundo inteiro. É meio óbvio para mim, olhando para o planeta inteiro, para o panorama do planeta inteiro e vendo a quantidade de pirâmides que existem, que existe uma similaridade ali. Ou seja, não era um inconsciente coletivo, várias pessoas que não se conhecem em vários locais do mundo pensando: ah, devo construir pirâmides, porque pirâmides são legais. Não, gente, era consciente, as pessoas tinham consciência que tinham que construir pirâmides, porque elas se conheciam, elas estavam próximas, era uma civilização mundial. Quer ver um exemplo? Eu vou te mostrar algumas das pirâmides agora, que estão espalhadas pelo planeta Terra, em diferentes localidades. Percebam as similaridades. Nós temos, obviamente, as pirâmides de Gizé no Egito, depois nós temos as pirâmides de Djoser no Egito também, nós temos as pirâmides núbias no Sudão, nós temos o Templo do Grande Jaguar na Guatemala, nós temos a Grande Pirâmide de Cholula no México, nós temos a Pirâmide de Kukulcán também no México, a Pirâmide do Sol no México e a Pirâmide de Sestio na Itália. Bom, e essa agora do fundo do oceano, no Japão.
Vocês percebem que são vários locais diferentes, de civilizações que, em tese, não se contatavam, não se conversavam, mas que construíam as mesmas coisas na mesma época. E essas que eu mencionei aqui pra vocês são só as mais famosas, as mais mainstream. Mas existem tantas outras. Gente, tem pirâmide até na Bósnia. Tem vídeo aqui no canal também, assistam no card. Aliás, não tem pirâmide só na Terra, tem pirâmide até em Marte. Você já viu o meu vídeo sobre a região da Sidônia? Também deixarei no card. Essas pirâmides da Bósnia que eu mencionei, elas emitem frequências muito interessantes. E as pessoas que vão até lá conseguem medir essas frequências e sentir essas frequências. Porém, essa descoberta das pirâmides submersas ali na região do Oceano Índico, ou seja, no Japão, elas nos levaram a uma descoberta ainda mais extraordinária. Você alguma vez já ouviu falar do continente perdido de Mu? Antigamente, pensava-se que essa história era apenas uma lenda, bem como a lenda do continente perdido Atlântida, ou da Lemúria, por exemplo, ou das cidades históricas gregas. Pensava-se que tudo isso era apenas uma lenda. E nós temos vídeos, viu, aqui no canal sobre Atlântida e sobre Lemúria. Deixarei aqui em cima no card e também aqui embaixo na descrição do vídeo. No próximo vídeo, hoje é segunda, ou seja, na quarta, eu vou te contar tudo sobre o continente perdido de Mu. O vídeo sai quarta-feira agora, dia 17/8. Marca na agenda, marca no calendário. Se o YouTube não te entregar, você pesquisa meu nome e vem assistir, que eu tenho certeza que vai valer a pena. E enquanto você espera essa famigerada data chegar, ou seja, a quarta-feira, você pode fazer uma maratona aqui na minha playlist sobre pirâmides. Como existem diversas pirâmides no mundo, uma mais misteriosa que a outra, eu fiz uma playlistzinha com todos os vídeos de pirâmides, contando fatos, contando descobertas e tudo aqui no canal. Também deixarei aqui na descrição para você ir passando o tempo para aguentar chegar quarta-feira. Eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Goodbye!